Vamos começar o nosso devocional, Tempo com o Pai, e esse é um momento exclusivo do nosso dia. Eu quero trazer para o coração de vocês a importância de estarmos buscando, primeiro de tudo, a presença de Deus. Como é bom, como é agradável poder acordar todos os dias e buscar a presença do nosso Pai. Para você que vai chegando aqui no nosso devocional, já compartilha com alguém, já nos ajuda a levar mais longe esse devocional. Muitas vezes as pessoas estão simplesmente necessitando da presença do Pai. Todos nós necessitamos disso. E se você tem acesso a esse devocional, você pode ajudar compartilhando com alguém. Também já se inscreva aqui nesse canal, já aciona esse sininho que todos os dias, quando nós colocamos o devocional no ar, você vai receber uma notificação. E hoje nós vamos falar sobre Provérbios 22, dia 22 já. O tempo está passando rápido demais e nós precisamos nos voltar a Deus o quanto antes. Ele nos aguarda, Ele nos espera todo o tempo. E basta você se voltar a Ele e buscar constantemente a presença. Vamos fazer uma oração antes de começar a leitura da palavra do Senhor. Feche seus olhos onde você estiver para a gente orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor deixou para nós. Nós possamos aprender mais e mais com o Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para colocar em prática tudo aquilo que está escrito na sua palavra, Deus. Obrigado pelo seu amor e pela sua misericórdia. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Geralmente nós queremos conquistar muitas coisas na nossa vida, geralmente nós queremos realizar nossos sonhos, né? Mas a gente precisa primeiramente entender se os nossos sonhos condizem com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então isso é muito importante. E quando nós aprendemos mais em Provérbios, nós vamos entender que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E que nosso coração pode ter vários planos, mas a palavra final, ela vem de Deus. Uma das coisas que nós já vimos e já aprendemos aqui é trabalhar com esse pensamento de que Deus é soberano e que Ele está acima de todas as coisas e todos os planos vêm dele. Nós precisamos pensar o que Deus quer para a minha vida. Esse é o pensamento do nosso coração. E no capítulo 22, o versículo 2, ele vai dizer assim, vai falar sobre a soberania de Deus. Então, o rico e o pobre têm em comum. O Senhor é o Criador de ambos. Ou seja, Ele não distingue quem é rico, quem é pobre, quem tem condições, quem não tem. Ele não distingue, porque Ele fez todas as coisas. Quando nós olhamos isso, muitas vezes a gente tem que pensar sobre a nossa identidade. Você já parou para pensar quantas vezes você fala que você faz tudo errado, que você não consegue fazer as coisas, ou você acha que não é capaz? Toda vez que nós pensamos que nós não somos capazes de prosperar, de crescer, de ter condições melhores, ou eu não sou capaz, eu não sou inteligente, a gente está dizendo assim, Deus errou, Deus fez errado. E quando nós entendemos sobre a soberania do Senhor e sabemos que Ele fez todas as coisas e que Deus não erra nunca, quando nós temos essa convicção, nós mudamos também a nossa identidade. Porque se a nossa identidade estiver em Cristo, estiver em Deus, nós sabemos que nós somos uma obra perfeita do Senhor e que nós precisamos simplesmente buscar mais, entender e aplicar na nossa vida os mandamentos que Ele já deixou aqui. Porque Ele não errou com você, Ele não errou comigo. Nós podemos sim andar num caminho diferente daquele que Ele quer que nós andamos. Justamente porque imagina um mundo que se ele fosse todo mundo ajustado, caminhando reto, não fazendo nada,
Isso era a primeira coisa que Deus queria. Lá no Éden, era para ser assim. Mas, através do pecado, nós nos corrompemos e nós tivemos a separação de Deus. Então, foi aí que entra o papel principal de Jesus, que ele veio para que ele fosse a ponte entre nós e Deus. E a gente precisa entender que, através de Jesus, nós temos acesso ao Pai. E a soberania de Deus é que ele está em todos os lugares, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Nós precisamos entrar nessa sabedoria para que a gente se aproxime mais dele e entenda quais são os propósitos dele para a nossa vida. A gente vai ter também aqui no capítulo 22 sobre prudência e sobre discernimento. O prudente percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Sobre ter prudência naquilo que nós vamos fazer, naquilo que nós vamos planejar, ter discernimento. Vai falar muito também, em Provérbios fala muito sobre a humildade e as recompensas da humildade. A recompensa da humildade é o temor do Senhor, são a riqueza e honra e a vida. O orgulhoso, ele cai, mais cedo ou mais tarde ele acaba caindo. Se você sente no teu coração, em algumas atitudes, o orgulho falar mais alto, você precisa pedir para Deus tirar isso do teu coração, você precisa policiar isso em você, porque o orgulhoso, ele não consegue crescer, não consegue evoluir, justamente porque ele já sabe demais, ele já é bom o suficiente. Quanto mais humilde o nosso coração é, mais a gente prospera. E a palavra do Senhor fala sobre isso. Também vai falar no versículo 6, sobre ensinar os filhos o caminho do Senhor. Para quem é pai, para quem é mãe, esse versículo ele é fundamental. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos não se desviará dele. Vou falar para vocês que bem no início da minha conversão, o meu marido ele já é de berço evangélico e eu não. Então eu não tinha o hábito, o costume de ir à igreja, de ler a Bíblia. E o que acontece? Quando meus filhos nasceram, né, o Olavinho, que foi o primeiro, eu comecei a pensar sobre isso, porque o meu marido falava para mim assim, se você não vai na igreja, você não vai dar um bom exemplo para ele. E aí, aos poucos, eu comecei a ir na igreja, mas eu ia por ir. Por quê? Porque eu tinha uma criança e eu não queria que ela crescesse sem estar na presença de Deus. Mas depois tudo foi tomando forma e eu fui tendo entendimento da palavra e aceitei Jesus como meu único Salvador e tudo foi transformado na minha vida. E até por isso que hoje eu consigo falar sobre Deus, porque realmente eu sou a prova viva de que Deus restaura, Deus restaurou meu casamento, Deus restaurou a minha vida, a minha profissão, Deus restaurou tudo em mim, tudo se fez novo depois que eu entendi, depois que eu aceitei Jesus, tudo foi transformado na minha vida. Mas o principal aqui, que conscientemente, lá na minha consciência, mesmo antes de aceitar Jesus, eu ia na igreja. Por quê? Porque eu tinha uma criança que veio de mim e eu tinha a convicção de que eu queria que ela fosse, que ela estivesse na presença de Deus, que ela se criasse assim como meu marido foi criado. E eu comecei a ir à igreja justamente para isso, porque era impossível eu querer que o meu filho fosse para a igreja e eu não ir, né? Vai, menino, vai para a igreja, e eu ficar dormindo no domingo. Seria impossível, não existe. O exemplo, ele convence. Agora as palavras, não adianta você falar para o teu filho fazer algo que nem você mesmo faz. E foi bom demais. Depois que eles nasceram e eu comecei a ir mais para a igreja, eu comecei a entender mais da palavra. E na verdade, gente, a conversão, ela não acontece só porque você vai na igreja. Eu fiquei mais de 8 anos dentro da igreja sem ser convertida, com o pé no mundo e com o pé na igreja. Isso não faz com que você tenha intimidade com Deus.
Porque de um lado você faz o que você quer, mas lá no domingo você tá lá na frente. Isso não muda nada. Nós precisamos ter essa consciência de que ir à igreja não significa que você é uma pessoa convertida, não significa que você seja uma pessoa salva. Inclusive tem pessoas que têm o costume de berço que não são convertidas. Então a gente precisa trazer essa consciência. Mas ensinar os filhos o caminho do Senhor para que eles não se desviem é o ponto-chave. Hoje eu tenho a consciência de que nada nesse mundo se compara com a eternidade com o Pai. E eu quero que os meus filhos estejam na eternidade junto com Deus. E esse foi o ponto principal, inicialmente, né? De ir para a igreja, era justamente pela conversão dos meus filhos, para que eles crescessem com a sabedoria do Senhor. E graças a Deus eles têm um papel muito incrível na igreja e vão continuar tendo e vão crescer nesse caminho. A família deles, em nome de Jesus, também irão, porque é isso que eu desejo, é isso que eu profetizo na vida deles. E que você também possa profetizar na vida dos filhos de vocês, que vocês possam erguer as mãos e agradecer a Deus pela vida deles e colocar eles no caminho do Senhor. Nós temos essa responsabilidade. Os nossos filhos são heranças do Senhor para nós. Nós precisamos ter essa responsabilidade de colocar eles no caminho do Senhor. Vamos falar também sobre quem planta colhe, lá no versículo 8. Quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completa. Então, a lei da semeadura, né? É impossível você plantar milho e colher soja. É impossível. Nós precisamos pensar que tudo aquilo que nós fazemos hoje, nós vamos colher amanhã. Inclusive as nossas palavras. Vai nos advertir também sobre as más companhias. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Sobre as más companhias, gente. Quantas vezes... eu lembro da minha infância que a minha avó dizia, não, você não vai andar com tal pessoa. Não, isso não. E eu pensava na minha cabeça, né? O que muda? O que muda eu andar com ela ou não? Se ela faz coisa errada, o problema é dela. Muda tudo, porque quando você anda com as pessoas que estão no mundo e que não conhecem Deus e que não têm o conhecimento e a sabedoria vinda do Senhor, você acaba normalizando o pecado. Eu vou dar um exemplo muito, muito forte. Moram juntos, mas não são casados. Você vê várias pessoas fazendo isso, você convive com várias pessoas fazendo isso, você acaba achando que aquilo já é normal, porque todo mundo não casa. E realmente, a palavra do Senhor nos exorta em relação a isso. É adultério. Se você não é casado e você dorme com a pessoa, é adultério. Então a gente acaba olhando para todas essas coisas e como você convive demais com isso, você acaba normatizando o pecado. E isso, Deus não se agrada disso. A pessoa todo dia vem para te contar uma fofoca, todo dia ela fofoca. É normal falar da vida do outro. Não é normal, não é normal. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você convive com pessoas contaminadas, você será a próxima. Essa que é a verdade. Então nós precisamos também vigiar as nossas amizades e entender que se aquilo não convém, eu não devo participar. Não devo participar de algo que não me leva à presença do Senhor, não me leva à intimidade do Senhor. E aí que entra a grande sacada. A gente acaba ficando chato. Das amizades que eu tinha, eu não tenho mais. Dessa minha jornada vamos pensar, desde que eu casei, 14 anos, quantas pessoas já não fazem mais parte do meu ciclo de amizade? Quantas e quantas pessoas não fazem mais parte da minha vida? Porque você não ama elas. Eu amo elas, mas eu não posso entrar nessa amizade de se ver todos os dias, de conversar todos os dias com pessoas que não têm os mesmos princípios e os mesmos valores que eu quero para mim e que eu quero para minha família. Essa que é a grande sacada, que a gente, e muitas vezes é a nossa própria família. Nós precisamos entender que as verdades que eles trazem são muito fortes para nós, porque nós convivemos com eles por muito tempo. Então, se eu convivo demais, eu posso voltar para aquela raiz, quando na verdade eu já entendi
os propósitos de Deus, eu já entendi os princípios fundamentados na palavra do Senhor, eu não posso me permitir contaminar. Essa que é a grande verdade, e que muitos de nós ficamos entre o meio do muro. Aí faz festa no sábado, daí no domingo a gente vai para a igreja, e daí a gente sente que tá errado, mas tá indo, a gente continua na festa, a gente continua na bebedeira e a gente vai na igreja. É assim que funciona, a gente fica naquele meio. Só que a palavra do Senhor vai nos exortar falando o seguinte: quem está em cima do muro não pertence a Deus. Não existe em cima do muro. Não existe isso. Por isso que nós precisamos tomar a decisão de mudar e mudar completamente. Nós somos o espelho daquilo que nós vivemos. Não tem como eu ser de Deus e eu ser do mundo. É impossível, não tem como. Se você está no meio, você já é do mundo. Você está perdendo seu tempo. Nós também vamos aprender aqui sobre não tomar decisões precipitadas. E, gente, quanta decisão precipitada nós tomamos no nosso dia a dia. Não. Então, a gente precisa colocar isso na nossa cabeça. No versículo 29, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido e o serviço real não trabalhará para gente obscuras. As decisões da nossa vida, né? Aqui vai falar sobre o trabalho, né? Decidir não trabalhar para as pessoas desonestas ou coisas nesse sentido, né? Sempre quando nós temos que tomar uma decisão e que nós estamos em dúvida em relação ao que nós vamos fazer, nós devemos dobrar o nosso joelho e pedir para Deus uma orientação daquilo que nós devemos fazer, justamente para que Ele tome as decisões. Nunca no momento assim você já tomar a decisão sem pensar nos prós e contras que aquilo pode trazer para a tua vida. Decisões de comprar alguma coisa, aquilo também vai advertir em relação a se endividar, né? Às vezes a gente quer muito algo e você precisa colocar numa balança se você realmente precisa daquilo ou se você só vai se endividar e ficar preocupado sem conseguir dormir à noite, né? Vai ter uma passagem que vai falar aqui que vale a pena você comprar algo que você não precisa e arriscar perder tudo que você tem, perder o seu nome. Então a gente precisa ter mais discernimento nas nossas decisões e pensar se realmente a gente precisa, porque muitas vezes a gente quer comprar alguma coisa para mostrar para alguém. Tem até uma frase que é bem engraçada, mas eu não consigo lembrar ela inteira, mas é mais ou menos assim: você compra algo com dinheiro que você não tem para mostrar para quem você nem conhece, para quem você nem gosta, só para ela pensar que você é algo que você não é. A gente precisa, não é bem assim, mas é mais ou menos assim. Mas é justamente isso. Quando nós não sabemos quem nós somos, nós precisamos, quando a nossa identidade está fragilizada, nós precisamos provar que nós somos outra coisa. E é através das coisas que nós compramos. Então a gente inverte o ser para o ter. Ao invés de ser quem nós devemos ser, nós vamos ter aquilo que nós não podia nem ter naquele momento para mostrar que nós somos. É invertido. É a pirâmide, né, do ser, fazer e ter. Nós precisamos, a nossa essência, ter a nossa identidade firmada em Jesus para não agradar o mundo. Nós não estamos aqui para agradar o mundo. Gente, geralmente as pessoas elas se perdem na sua identidade tentando agradar o mundo. O mundo que crucificou o único homem perfeito da Terra. Coloca isso na tua cabeça. O mundo crucificou o único homem perfeito na Terra e você aí tá tentando ser perfeito. Tá tentando agradar todo mundo. Ser perfeito, sim, a gente tem que buscar a semelhança cada vez mais, estar parecido com Jesus. Nunca vamos conseguir, né? Porque a gente é pecador. Mas a gente precisa buscar a modelagem que a gente chama, né? Você sabe o que é modelagem? É você olhar para aquela pessoa, para aquele ser maravilhoso que Deus criou e dizer assim: não, eu vou modelar para que eu possa agradar a Deus assim como Jesus fez. Nós precisamos modelar a Cristo. Então, não adianta você querer agradar o mundo lá fora, porque o próprio mundo crucificou o homem mais perfeito dessa terra. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos
por todos os ensinamentos que o Senhor nos traz na sua palavra, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por esse dia maravilhoso que se inicia na sua presença. Obrigado, Senhor, pelo nosso trabalho, pela nossa casa, pela nossa saúde. São inúmeras as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, ó Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esse devocional. Obrigado pela sua palavra deixada para que nós possamos levar sabedoria para o nosso dia. Pai, abençoa a vida de cada um que está aqui nesse devocional. Abençoa a vida deles, a família deles. Abençoa, Senhor, os filhos deles, ó Deus, que eles possam andar no caminho do Senhor e que não se desviem dele, ó Deus, que eles tragam gerações e mais gerações firmadas no Senhor, ó Deus. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém! Hoje foi um pouco mais longo, mas valeu a pena. A gente se vê amanhã com o capítulo 23.